A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma leitura diária. Gênesis capítulo 37. José vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso os aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que um molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José: Não apacentem os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como os teus irmãos estão, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. E diz-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe antes que chegasse a ele, e conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador morto. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: Não derramarei sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lancemos mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma grande companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra
e ia levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tomando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos e pôs um saco sobre os seus lombos. E lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Porém, recusou ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou a ela, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita a semente de teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá meu filho seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. E passando-se muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos seus tosqueadores das suas ovelhas em Timnate. Ele e Irã, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Timnate e a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada do caminho de Timnate, porque
via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. Ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dá-me, Senhor, dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu. E entrou a ela. E ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi, e tirou-se de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não achei. E também disseram aos homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado a este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada no adultério. Então disse Judá: Tirai-a para fora, para que seja queimada. E tirando-a para fora, ela mandou dizer ao seu sogro: Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conheço, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu-o Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando ela à luz, que pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ela a recolher sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. E José, capítulo 39. José em casa de Potifar. E José foi levado ao Egito. Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. E José achou graça aos seus olhos, e servia-o. E ele pôs sobre sua casa, e entregou na mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde o que pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa do Egito, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada que sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu que, depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse: Mulher do seu senhor,
Disse a mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és a sua mulher. Como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum da casa estava ali. E ela lhe pegou o seu vestido, e dizendo: Deite-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, e entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. E então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxesse para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu, e o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém, meus irmãos, fiquem todos na paz.